Olá, meu nome é Carolina, sou estudante do 8º semestre do curso de Pedagogia da Universidade Anhembi Morumbi, e essa apresentação faz parte do meu estágio obrigatório no segmento Educação Jovens e Adultos para o ensino médio. E o tema que será abordado é a leitura e sua importância. A importância da leitura em nossas vidas. Por que a leitura é importante? A leitura, ela é uma atividade essencial a qualquer área do conhecimento. Ela está intimamente ligada ao sucesso do ser que aprende. Permite ao homem situar-se com os outros. Possibilita a aquisição de diferentes pontos de vista e alargamento de experiências. E é também um recurso muito importante para combater a massificação executada principalmente pelos meios de comunicação na televisão. O livro também é um importante veículo para a criação, transmissão e a transformação da cultura. Ele nos promove a reflexão, favorece nosso raciocínio, nos faz ter embasamento para nos posicionar e também para termos argumentos. Através do hábito da leitura, o homem pode tomar consciência das suas necessidades, ou seja, autoeducar-se, promovendo a sua transformação e a transformação do meio em que ele vive. Pode praticar o exercício da libertação. O livro ele pode ser considerado um precioso recurso de ensino. No entanto, ele não é tão popular como o giz, o quadro negro, o lápis e o caderno. É grande o número de livros editados, com inúmeros títulos diferentes que poderiam, se bem utilizados, concorrer para a melhoria da qualidade de ensino. O livro constitui o mediador na comunicação escrita entre o professor e o aluno. Através dele, se valoriza o ensino informativo e teórico. Por esse motivo, se torna tão necessário a formação de leitores, para que os professores também possam trabalhar esse material. Uma curiosidade é que existe no Brasil um volume bem significativo de produções editoriais. No entanto, infelizmente, apenas pequena parcela da população tem acesso a esses livros produzidos, levando-se em conta a idade da população e os hábitos de leitura, bem como o baixo poder aquisitivo desta. O aumento de leitores significa acesso às informações, isso quer dizer que a informação está chegando até a população. E com isso, as pessoas passaram a ser mais críticas da realidade do meio em que vivem, além de tentar transformar essa realidade, mudar essa realidade, a partir do que foi conhecido e construído durante as leituras. E não é só isso. Através da leitura, nós podemos formar cidadãos mais conscientes, tendo muito conhecimento e sabendo exatamente do que ele pode exigir como seu direito e saber também quais são os seus deveres perante a sociedade, como se comportar no meio em que vive.
aumenta o nosso vocabulário, aprimora a nossa capacidade de interpretação. A gente pode ler qualquer coisa, a gente vai saber o que se pede, o que temos que fazer, além de proporcionar a quem está lendo um conhecimento amplo e diversificado sobre vários assuntos. Não tem coisa melhor do que você saber, saber e saber. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a leitura e a escrita. A leitura e a escrita são práticas que se relacionam, se complementam para que possa existir o leitor competente. As duas juntas são os maiores instrumentos para a construção do conhecimento. E quando devemos começar a leitura? Na verdade, a leitura ela deve ser iniciada o quanto antes, principalmente na primeira infância. Nós vemos que muitas crianças têm o hábito lindo de pegar livro, mesmo sem ter conhecimento da escrita, sem saber ler, mas só de ver as figuras. Isso é muito importante. O contato com os livros, a interação com as histórias, com as figuras, com as imagens, auxiliam no desenvolvimento, tanto psicomotor quanto cognitivo e o intelectual das crianças, além de marcar o início de novas descobertas e possibilidades. Vamos falar também sobre a produção textual. O que seria a produção textual? A produção textual, ela estuda a construção, a produção de textos e nada mais é do que a reunião de palavras que compõem a língua portuguesa com auxílio da nossa imaginação e da nossa criatividade. Como fazer uma produção de texto? Como escrever bons textos? A resposta é simples. Ler. Ler muito, pois só assim é possível ter um repertório de palavras, argumentos e criatividade. Para quem quer realmente trabalhar com produção de texto ou produzir textos apenas na pré-escola, faculdade ou até mesmo vestibular, que é muito importante para vocês que estão fazendo o ensino médio daqui a pouco, vão prestar um vestibular. É muito importante saber produzir um texto. Se você gosta de escrever, tem esse hábito, é bom começar que seus um quanto antes para que seus textos fiquem cada vez melhores. Aqui eu vou fazer um resumo sobre dicas essenciais para se escrever um bom texto. E o que é uma coisa muito interessante é que tudo isso vem através do hábito de se ler, através da leitura. Então, o assunto fica até um pouco repetitivo, mas para você conseguir escrever bons textos, mantenha o hábito da leitura e da escrita. Se você já tem um assunto em mente do que você quer escrever, pesquise bem sobre o tema. Pesquise em jornais. Agora nós temos a ferramenta internet, que é tão fácil de ter acesso. Seja criativo e espontâneo. Tenha coerência no texto. Tenha opinião. Faça crítica própria. Nunca se afaste do tema, não misture temas e seja claro no que você está escrevendo. Seja preciso, seja conciso. E através da produção de texto, vamos falar sobre a temida redação. Muito importante, principalmente para quem irá prestar vestibular, muito se ouve falar sobre a temida redação do Enem, que nós também vamos conversar um pouquinho sobre.
e o que precisamos escrever bem. O que seria uma redação? Na verdade, no nosso dia a dia, nós produzimos em diversos momentos, até momentos informais, nós conseguimos produzir uma redação. Nos estudos, principalmente na área de humanas, que seriam português, história, geografia, nós temos o hábito de fazer pequenos resumos daquela matéria da prova. Já é considerado uma redação, uma pequena redação. Quando estamos fazendo atividades ou até mesmo exercícios durante a aula, respondendo aquela questão dissertativa, também é considerado uma pequena redação. Para os mais jovens, né, que adoram redes sociais, no Twitter, quando você está produzindo alguma história no Twitter, e até mesmo no Facebook, aquele famoso textão no Facebook, para homenagear alguém ou para comentar sobre algum assunto que foi interessante, também estamos fazendo uma pequena redação. Mas qual seria mesmo o objetivo dessa redação? O propósito do autor, ele é definido a partir do propósito do autor ao redigi-la. E também através do gênero textual em que ela será escrita. Mas o que seria gênero textual? Os gêneros textuais, eles se referem às diferentes formas de linguagem empregadas nos textos, podendo ser formais ou informais. Vamos ver alguns tipos? Eu separei aqui 5 tipos de gêneros textuais. O narrativo, que é aquele que conta uma história, inclui tempo, espaço, possui personagens. Ele é muito comum em romances que lemos no dia a dia. Nesse formato de texto, é comum uma narrativa de acontecimentos dentro de um universo, que ele pode ser uma história verídica ou uma história fantasiosa. O descritivo, que você descreve uma pessoa, um objeto, um acontecimento, um local. Ele é um formato de texto que ele também inclui uma narração, ele percorre a narração também. Mas a característica principal é a descrição. A descrição, seja de objetos, pessoas, lugares, entre outros. O expositivo, que é onde você apresenta uma ideia, um conceito, ou você informa sobre algo. O dissertativo, que você defende uma ideia e expõe uma opinião através de argumentações. E o injuntivo, que é instruir ou ensinar sobre algo com o objetivo de levar uma ação. O gênero mais utilizado nas redações, principalmente na redação do Enem, que nós vamos falar um pouquinho sobre o Enem, a redação do Enem, é a dissertação argumentativa. E aqui eu vou dar 8 dicas rápidas para uma boa redação. Anota aí. A dica 1. Leia o texto proposto com bastante atenção. 2. Reflita sobre o tema e anote todas as ideias que você tem. Organize o texto em 3 blocos: introdução, desenvolvimento e a conclusão. Depois você vai escrever a sua primeira versão. É como se fosse um rascunho.
Outra dica é, depois que você fizer o rascunho, chegou o momento de você revisar o que você escreveu. Porque às vezes, na hora do que a gente faz o rascunho, a gente está pensando em algumas ideias. Quando você revisa, você pode acrescentar outras coisas. Então é bem importante você revisar o que você escreveu. A dica número 6 é: passe o texto final a limpo. E assim, provavelmente, você também vai poder incluir outras coisas. Uma dica muito importante também é a atenção ao tempo disponível, principalmente se essa redação forem provas como o Enem, concursos públicos. E a dica número 8 é a melhor. Você conseguiu escrever a sua redação. Vamos falar um pouquinho sobre a temida redação no Enem. Como você deve se preparar? Leia muito. Por isso que a leitura é importante durante toda a nossa vida. Leia bastante. Mantenha-se informado sobre temas atuais. Como você pode fazer isso? Ultimamente não temos tanto hábito de ler jornais impressos, revistas impressas, tudo é através de celulares, tablets e assim. Mas procure seguir, se for rede social, ou entrar nas páginas de jornais, revistas que passam informação, assistir telejornal na televisão, né, para você saber o que se passa no dia a dia, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, né? Use a língua portuguesa corretamente, não escreva gírias, não escreva errado, preste bastante atenção que isso desconta ponto. Treine bastante na sua casa ou no local que preferir, como se estivesse na prova. Cronometre o tempo, como se exatamente estivesse na prova. Aprenda sobre cada parte da redação. A introdução, a dissertação e a conclusão. E leia bastante os temas passados e exemplos de redação. Só mais uma dica para o Enem. Essa dica serve para toda a prova. Ter uma boa noite de sono, se alimentar bem e se hidratar, descansar no dia da prova, ir com alguém que lhe passe tranquilidade, para que você chegue tranquilo na prova, né? Não saia de casa em cima da hora. Não esqueça o documento de identidade. Não deixe de se alimentar. E assim, quando você achar alguma questão difícil, anote, deixe ela anotadinha num canto e passe para a próxima questão. Não perca tempo com as questões mais difíceis. Isso é só uma pequena parte de tudo que a leitura pode nos proporcionar. Na verdade, ela nos leva a infinitas possibilidades. Faça da leitura um hábito diário. Se você não puder que seja diário, porque existem outras coisas que a gente às vezes tem que fazer durante o decorrer do nosso dia, da nossa semana. Mas sempre que possível, coloque a leitura como um hábito. É muito importante, é muito importante. E para vocês que estão no ensino médio, que provavelmente irão ter carreiras de sucesso, vão prestar vestibular, é muito, muito importante ler. Existem muitas indicações de livros que caem nos vestibulares, obras de grandes escritores como Graciliano Ramos, Machado de Assis, entre outros. Sempre que tiver um tempinho, leia, faça desse hábito lindo, insira ele no seu dia a dia.
né? É muito, muito, muito importante. Eu vou passar para vocês uma atividade na sala de aula que eu gostaria que vocês respondessem com todo o tema que nós falamos sobre a leitura. Então, vamos responder algumas questões que eu gostaria que vocês respondessem. Quais são os benefícios que a leitura podem nos trazer? O que a leitura pode inserir no seu dia a dia? Quando devemos iniciar o hábito da leitura? Por que devemos iniciar esse hábito de ler? Qual o poder da leitura, na sua opinião? O que você acha que ela pode fazer na sua vida? Qual a importância do incentivo à leitura? O que são os gêneros textuais que nós falamos? Quais são os 5 tipos de gêneros textuais? O que é uma redação? Quais os principais passos para uma boa redação? Quais são os 3 tipos de redação, as mais usadas? E como vocês acham que devem se preparar para fazer uma boa redação? Eu espero vocês responderem e depois nós vamos discutir mais um pouquinho. Vamos falar só um pouquinho, já que vocês estão no ensino médio, vamos falar um pouquinho sobre os livros de literatura para encarar o tão temido vestibular. Bom, primeiro, provavelmente deve estar acontecendo isso com vocês, com alguns sim, e tudo bem, com outros não, e tudo bem também. Depois de encarar a árdua e difícil tarefa de escolher que profissão seguir, vocês ainda vão ter pela frente, não querendo desanimar, mas assim, só para deixar vocês cientes, vocês têm pela frente assim uma maratona de estudos e provas para lá de exigentes, o tão temido vestibular. Estudar conteúdos específicos que serão cobrados em disciplinas, principalmente a tão temida matemática e também português, que são as 2 matérias mais importantes. Se bem que português e matemática já é uma atividade na qual vocês já estão acostumados durante todo o ensino médio. Fundamental também, né? Mas no ensino médio principalmente. Mas uma coisa muito importante é conhecer bem os livros de literatura que serão cobrados nesses processos. E conhecê-los bem exige uma dedicação imensa, mas essa dedicação pode ser extremamente decisiva no resultado final. E não basta apenas ler os livros, né? Você precisa identificar as características de cada autor e em que momento histórico e literário cada obra acontece e pertence. Mas com calma, com tempo e com dedicação, esse processo não precisa ser nem assustador e muito menos tedioso. Eu vou passar para vocês algumas dicas que podem tornar o estudar livros de literatura uma etapa
muito prazerosa durante a preparação para o vestibular. Uma dessas dicas é: escolha os primeiros e os últimos livros que irá ler. Mas como assim? Para você escolher essa ordem de leitura, uma boa sugestão é levar em conta seu conhecimento prévio, quer dizer, o conhecimento que você tem sobre aquele autor. A melhor coisa é você começar pelas obras menos conhecidas, porque assim você vai ganhar tempo para poder fazer uma pesquisa maior sobre esses títulos e sobre os escritores em questão. Você também vai ter que pesquisar o que aquele determinado vestibular ele cobra, né? Se o vestibular que você for prestar não cobra livros específicos, eu quero, na lista de leitura sempre aparece, né? Livro X, livro Y e tudo mais, mas se ele não cobra, faça uma pesquisa rápida sobre os autores que são mais clássicos, quais são as obras que foram publicadas por ele, as mais famosas e aquela que vai fazer mais o seu estilo, que vai ser muito mais fácil de você apreciar a leitura. E sempre deixe as obras maiores para o fim, porque se você deixar as maiores para o começo, você vai correr o risco de ficar muito tempo só naquele autor. Você também pode pesquisar ou perguntar, até mesmo para mim, né, para um professor ou professor que você tenha mais intimidade, quais são os graus de dificuldade de cada livro. Provavelmente, muito provavelmente, você vai ter, vão indicar, eu indicaria também, menos dificuldade para ler Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Provavelmente vocês já ouviram falar no decorrer de nossas aulas, no decorrer da aprendizagem. E outro livro também, essa de Queiroz, inclusive existem adaptações de novelas de essa de Queiroz, o livro A Cidade e as Serras. Depois que você escolheu o livro, o primeiro livro para você começar a ler, você tem que escolher um horário mais adequado para a leitura. Eu indicaria que de 20 a 30 minutos por dia é mais do que suficiente para você ler todos os livros que a maioria dos vestibulares exigem. E dependendo do livro que você lê, você vai alcançar um ritmo muito interessante, muito bom. Então você vai acabar, esses 20, 30 minutos vão ser suficientes. Caso contrário, estabeleça uns minutinhos a mais. Uma dica assim que, bom, pelo menos eu gosto muito de ler, mas aí vai de cada um, porque às vezes teve um dia cansativo, ainda tá vindo estudar, né? Mas assim, o mais indicado é a leitura para o fim do dia. Assim você chega em casa, toma um banho, dá uma descansadinha e você acaba encarando a atividade com mais prazer. E sendo à noite, depois que você já chegou em casa, já desligou do dia a dia, muitas vezes na rua, os nossos neurônios estão mais fresquinhos, né? Então, no final do dia é muito melhor. Uma dica também que eu acho importante, eu não sei
isso depende do gosto, mas que é muito, muito importante para mim, é você escolher com capricho o lugar que você vai ler. Muita gente não dá a menor importância, senta em qualquer lugar, isso vai de cada um, assim, mas para incentivar a leitura, o lugar que você vai ler é muito importante para o sucesso. Uma das melhores coisas para você ler o livro é você ler em lugares silenciosos e principalmente aconchegantes. Aquele lugar que você vai ter o mínimo de distração, né? Principalmente se você vai ler uma obra um pouquinho mais complicada, o silêncio é muito, muito importante. Você não vai se distrair, porque às vezes você se distrai e perde toda a atenção, perde o foco e acaba não conseguindo retornar à leitura. Mas, né, não vamos pegar um lugar tão aconchegante demais, né? Porque dependendo do dia a dia, se você for ler deitado na cama, com certeza a leitura vai ser um fracasso, né? Mas assim, um cochilinho é bom, mas nesse momento de estudo o importante é você conseguir ler para não atrasar, né? O seu ritmo. Uma coisa também que eu acho muito importante é você fazer o resumo das obras. Então, você tirou 20 minutinhos, 30 minutinhos do seu dia, faça um pequeno resumo daquilo que você leu, né? Além de você estar treinando também a escrita, é muito importante que você pode consultar, de repente você não pode reler aquela parte, mas você tem um resumo, aquilo se torna muito importante. Você também pode gravar áudio, é da preferência de cada um, né? Comece a ler sempre, se possível, no início do ano, quando você já está começando os estudos, comece no início do ano. No final do ano você já está tão cansado de tudo que está fazendo, então seria importante, mas às vezes não é possível, né? E aproveite todos os recursos que você tem. Por exemplo, você não deve deixar de forma alguma os livros de lado, mas você fazer pequenas pesquisas online também é muito importante. E existem muitas resenhas, né, que são os pequenos resumos que circulam por vários sites na internet, que acaba ajudando você na difícil tarefa de estudar literatura. Existem algumas grandes universidades, isso eu até fiz uma pesquisa para poder falar para vocês, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Federal de São Paulo e a Universidade de Brasília. Elas não divulgam listas obrigatórias de livros. Então, é sempre importante conhecer os livros mais pedidos. Eu é, tive a ideia de pesquisar, né, os 18 livros mais pedidos. Parece bastante, né, mas é importante que vocês puderem anotar. Os 18 livros mais pedidos nos principais vestibulares do Brasil. Eu vou começar com esse livro, que foi leitura minha quando eu estava no ginásio, na minha época. Para vocês, provavelmente foi fundamental. Para muitos aqui também deve ter sido no ginásio. O Escaravelho do Diabo, aqueles livrinhos da Lúcia Machado de Almeida. Esse livro eu li em 1900 e bolinhas. Anjo Negro, de Nelson Rodrigues. Muitos já devem ter ouvido falar das obras de Nelson Rodrigues. Quarupi, de Antônio Calado. Antologia Poética, de Vinícius de Moraes. Quem não conhece Vinícius de Moraes? Inclusive na música Garota de Ipanema, né?
Capitães de Areia, de Jorge Amado. Inclusive, se eu não me engano, existe uma novela que foi adaptação desse livro, Capitães de Areia, Jorge Amado. Muita gente já deve ter ouvido falar. O livro Senhora, de José de Alencar, também é bem conhecido. O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Os Sertões, de Euclides da Cunha, também já foi novela. Os noveleiros vão saber. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Esse livro também bem conhecido. O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Macunaíma, de Mário de Andrade. Esse também é bem conhecido. A Moreninha também. Alguém já deve ter ouvido falar. De Joaquim Manuel Macedo. Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, também bem conhecido. Esse, conhecidérrimo, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, também foi novela. Quem é noveleiro vai saber. Dom Casmurro, de Machado de Assis, também é conhecido. Iracema, de José de Alencar. Os Lusíadas, de Luís de Camões. E esses são os livros mais pedidos nos vestibulares. Eu espero que essas dicas sejam de alguma forma válidas para vocês e que vocês consigam alcançar todos os objetivos, né, na carreira que vocês vão ter daqui a um tempo, da que vocês escolherem. E agradeço pela presença de todos, né? Nem sempre é tão agradável falar sobre livros, sobre leitura, tem muita gente que não gosta, mas como nós desde criança ouvimos falar que a leitura é muito importante e eu espero que vocês carreguem para a vida toda esse hábito de ler, que é muito, muito, muito importante. E existem outros livros, se alguém tiver a curiosidade e o tempo de pesquisar. Também tem um livro muito importante que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que vocês também devem já ter ouvido falar. O Alto da Compadecida, que virou um filme maravilhoso, muito, muito bacana e engraçado. Mas o livro é de Ariano Suassuna. Também tem o Grande Sertão Veredas. Perdoe a falha de falar desses últimos 3 livros depois. O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, também virou novela. Uma novela meio antiguinha, né? Também é bem importante. Eu espero que todos, né, consigam alcançar o objetivo e sejam felizes na profissão que irão escolher daqui para frente e que tudo dê certo. Agradeço a presença de todos. Gostaria de pedir para vocês que deem uma olhadinha no blog da Carolina Ferrer, que lá também vai ter as diquinhas de livros e eu vou completar também a lista, caso vocês se interessem para dar uma olhadinha, tem outras dicas também. E agradeço muito a presença de todos e muito obrigada. Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigada pela presença.